Fala, minha galerinha linda, fala, minha família linda do Exatas para Gabaritar, método Sormani. Esse método que vai fazer você destruir com requintes de crueldade todas as questões de matemática, de raciocínio lógico e estatística. Eu já disse, nós estamos juntos antes, durante e depois. Galera, chuva de editais, futuros bombeiros. Olha, saiu o concurso para bombeiro. Bombeiro do Amapá. Galera, você não pode perder essa oportunidade. São muitas vagas. Olha os bombeiros, são muitas vagas. Hoje, dia 28/4/2022, a banca Fundação Carlos Chagas, tá? Mais conhecida como FCC, tá? Ela liberou aí o edital para bombeiros do Amapá, onde vai ser cobrada a disciplina matemática, tá? Não vai cair raciocínio lógico. Aquela parte de tabela verdades, negação, conectivos, quem já está acostumado, tá, a trabalhar com a Fundação Carlos Chagas, com alguns editais que traz raciocínio lógico, nesse edital ela traz a parte de matemática. E a gente vai orientar a você estudar com muita estratégia para gabaritar essa prova. Ó, o edital saiu hoje e o Exatas para Gabaritar, tio Sormani, vem fazer aqui a análise desse edital. Então vamos lá, porque eu quero que vocês peguem a Fundação FCC e pisa na cabeça dela. Ó, eu gosto de chamar a FCC de Fundação Copia e Cola. Se você de fato resolve as questões da banca, pode ter certeza que a chance de você acertar é muito grande. De vez em quando essa banca tá irritada, tá? Aí a gente também gosta de chamar essa banca de Fundação Cuidado Comigo. Mas ela que cuidado com a gente, porque a gente vai detonar essa parte de matemática. E não vamos chamar matemática de má, ó. Vamos chamar a má de boa. Aqui a matemática vai ser muito boa. Então, galera, tá aí, ó, o nosso edital, tá? Para bombeiros aí do Amapá. Essa prova vai ser realizada dia 24 de julho de 2022, tá? Então, vamos fazer aqui uma análise sucinta aqui do edital. Ó, dentro da parte de matemática, ele traz aí primeiro, ó, a parte de conjuntos numéricos. O que seria, professor, essa parte aí de conjuntos numéricos? Você conhecer o conjunto dos números naturais, né? Que é aquele conjunto que está relacionado aos problemas de contagem, tá? Ele pode colocar probleminhas envolvendo contagens dentro da sua prova, tá? Conhecer o conjunto dos números inteiros, o conjunto dos números racionais, o conjunto dos números irracionais e o conjunto dos números reais, tá? E galera, a FCC já trouxe lá a parte de conjuntos numéricos e cobrou, por exemplo, probleminhas com MMC e probleminhas com MDC, tá? Probleminhas envolvendo critérios de divisibilidade, quando é que um número é divisível por 2, por 3, por 4, por 5 e assim sucessivamente, tá? Isso aqui está dentro da parte de conjuntos o quê? Numéricos. Eles gostam de cobrar, por exemplo, alguns probleminhas envolvendo algarismos. De 1 até 370. Quantos algarismos 3 nós utilizamos? Quantos algarismos nós iremos utilizar para numerar as páginas de um livro, da página 2 até a página 348?
Pode cobrar aqui dentro de conjuntos numéricos, dízima periódica. Ele te dá lá uma dízima periódica e quer que você pegue essa dízima e transforme em uma fração. Então, galera, tudo isso está dentro da parte de conjuntos o quê? Numéricos, tá? Isso pode aparecer dentro da sua prova. Beleza? Então vamos lá. Ó, algo que a Fundação Carlos Chagas ama. Razão, proporção, regra de 3 simples e regra de 3 composta. Galera, esse é um assunto que você tem que dar muita ênfase, tá? FCC ama colocar lá uma regra de 3 simples, que às vezes é direta, uma regra de 3 simples, que às vezes é inversa. Pega e cria um problema onde ele manda dividir um número em partes diretamente proporcionais, em partes inversamente proporcionais. Pode cobrar uma questão aqui de regra de sociedade. Regra de 3 composta cai mais do que Neymar. Então, essa parte de razão, né, que é uma divisão, quando o cara diz, eu quero a razão entre 8 e 2, você vai pegar o 8 e dividir por 2, né? A gente compara grandezas. Então, galera, essa parte, ela é muito importante, tá? Você tem que dar ênfase, tá? Tio, ele colocou aqui, ó, porcentagem, faca na caveira. Outro assunto muito importante que a FCC gosta de trabalhar. Os probleminhas com aumentos sucessivos, descontos sucessivos, tá? Então, galera, é importante essa parte de porcentagem, tá? Gente, essa parte aqui de juros simples e juros compostos, a FCC cobre em algumas provas, mas eles gostam mais de cobrar juros simples e juros compostos em alguns concursos, por exemplo, que envolve auditoria, cargo para auditor fiscal, onde tem lá a parte de matemática financeira, para alguns concursos que eram realizados na área bancária, tá? Na sua prova, essa parte de juros simples e juros compostos, obviamente, você não pode deixar de fora, porque são duas fórmulas. Jesus Cristo ilumine esse templo sobre os 100 fiéis. Ou então juros, né? É companhia inimiga do trabalhador sobre 100. Juros é essa fórmula. Montante, capital mais juros, ó. Sobre essas duas coisas aqui, acabou. Já matou juros simples. Professor, e juros compostos? Lembrar da fórmula. Mamãe comprou uma ilha todinha. Galera, essas 3 fórmulas aí resumem juros simples e juros compostos, tá? Então, juros simples e juros compostos é isso. Então, vale a pena memorizar as fórmulas e fazer algumas questões, mas já sabendo, razão, proporção, regra de 3 simples e composto e porcentagem, a FCC ama. Beleza? E aí, eles colocaram aqui, galera, ó, álgebra, noções sobre funções, definição, domínio, contradomínio, imagem, gráfico, modelagem, função inversa, função composta, tá? Colocou aqui, ó, função modular, função exponencial, função logarítmica e função trigonométrica. Galera, veja, é muito extenso, tá? Essa parte. Aqui onde ele botou aqui, ó, função polinomial, pode ser a função polinomial do primeiro grau e pode ser a função polinomial do segundo grau. Vale a pena, dentro dessa parte de função polinomial, a função polinomial do segundo grau, saber calcular x do vértice, y do vértice. Nessa parte de função polinomial do primeiro grau, ele pode te dar um gráfico e pedir para você encontrar a função. Às vezes, ele coloca lá o gráfico e é só uma análise gráfica para você saber quem é o domínio, quem é a minha o quê? Imagem. Então, vale a pena, tá?
essa parte de função exponencial e função logarítmica, nessa parte logarítmica, vale a pena você memorizar as três propriedades: logaritmo do produto, logaritmo de uma divisão e logaritmo de uma o quê? Potência, tá? E ainda de cara, galera, ó, eles colocam a parte de trigonometria, de função trigonométrica, tá? Dentro dessa parte aí de função trigonométrica, tá? Tem lá a função seno, a função cosseno. É interessante você saber aquela parte de período e quem, gente? E imagem. Veja. Razão, proporção, regra de três simples composta, porcentagem e conjuntos numéricos, até então são os assuntos mais importantes. Mas, dentro disso que eu acabei de falar das funções, é interessante você trabalhar essa parte que gente, comentei. Beleza? Eles colocaram aqui, ó, matrizes e determinantes em contextos de sistemas o quê? Lineares. Às vezes ele pode criar lá uma questão que cai dentro de um sistema linear e você vai utilizar a regra de Cramer. E aí vai precisar você saber calcular determinante. Gente, essa parte de matriz e determinantes é uma parte bem tranquila. Se você sentar, você vai ver que as questões da FCC são questões bem simples. Essa parte de triângulo retângulo é importante, tá? Saber o tilpit, o teorema de Pitágoras, né? Hipnotizei dois cats. Hipnotizei dois cats. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Já vale a pena, tá? Dentro dessa parte de triângulos quaisquer, lembrar de lei dos senos e lei dos cossenos, tá? A FCC já cobrou em prova, tá? E ele coloca também aqui a parte de círculo trigonométrico, tá? Também é algo importante você saber lá os valores do seno, os valores de quem? Do cosseno dentro da trigonometria, os valores de quem? Da tangente. Quando a FCC cobra questões acerca desse assunto, são questões tranquilas, tá? A FCC gosta de trabalhar com essa parte de progressão aritmética e progressão o quê? Geométrica, tá? Dentro dessa parte de progressão aritmética, é bom saber colocar um termo em função do outro e saber calcular soma dos termos de uma PA finita, tá? São os dois tópicos importantes aí dentro de PA. E dentro de PG, também saber colocar um termo em função do outro e lembrar de soma dos termos de uma PG finita e soma dos termos de uma PG, o que, gente? Infinita. Beleza? Tranquilo? O edital, galera, ele é extenso, mas dá para você pegar isso aqui sem sofrer. Beleza? Gente, eles colocaram aí, ó, medidas e formas geométricas planas e espaciais. Eles estão cobrando aqui a parte de geometria plana e espacial. Eles colocaram aqui, ó, sistemas de medidas. FCC gosta muito, tá? Essa parte de sistema de medida, para que você saiba fazer as transformações de unidades, é muito importante. Ó, saber os triângulos e os quadriláteros notáveis, noções básicas de circunferência e círculo. Gente, você lembrar como é que se calcula o comprimento da circunferência. São dois guri chato, né? 2 pi raio. Como é que eu calculo a área do círculo? Pi vezes raio ao quadrado. FCC gosta de cobrar questões com área de círculo, com comprimento de circunferência, tá? Semelhança de triângulos. Gente, é um tópico que a FCC, tá? Ela gosta de cobrar, tá? Essa parte aí de semelhança de triângulos. As relações métricas, ó, em triângulos retângulos, incluindo o teorema de quem, ó? De Pitágoras.
Você viu que ela falou aqui em triângulo retângulo, ó, automaticamente, sem ler o edital, ela ama o Teorema de Pitágoras, tá? E tem várias dicas maravilhosas para você não ficar se matando lá com o Teorema de Pitágoras. Gente, os sólidos geométricos, ó, prisma, pirâmide, cilindro, dê prioridade em volume desses sólidos, tá? Ela gosta mais de cobrar volume do que a parte de área, tá? Desses sólidos geométricos. E aí ele coloca aqui, ó, geometria analítica, coordenadas cartesianas, distância entre dois pontos. Galera, vale a pena distância entre dois pontos. É uma fórmula bem simples e você mata isso aí tranquilo. Saber também o que é ponto médio de um segmento, tá? As coordenadas cartesianas, né? Quando você tem um ponto x, y, o x é abscissa, o y é ordenada. Saber quando é que um ponto está no primeiro quadrante, no segundo, no terceiro, no quarto quadrante. E essa parte aqui de analítica, quando você estuda, ela ajuda muito na parte de funções, por exemplo, tá? É bem tranquilo. Gente, a parte aqui, ó, de equações da reta e equações da circunferência, tá? Essa parte aí de equações da circunferência, é bom você ficar atento em saber calcular o centro de uma circunferência e saber calcular o raio. A FCC explora isso na prova, tá? E essa parte aqui, ó, de equação da reta, tem uma fórmula bem legal que eu chamo assim, ó, ioiô michoxô. Se você conhece um ponto da reta, né, um x e um y, e o seu coeficiente angular, você consegue achar tanto a equação reduzida da reta quanto a equação geral. Se você tem a equação geral, você consegue transformar na reduzida. E se você tem a reduzida, consegue da reduzida e para geral. Então, gente, essa parte aqui de geometria, apesar de ser um conteúdo grande, dentro dessa parte, você tem que se prender ao que é de mais importante. Ao que há de mais importante, né? Por exemplo, nessa parte de formas geométricas, tá? Nessa parte dos sólidos geométricos. Bom dar uma olhadinha em volume. E aí ele mistura isso aí com essa parte de sistema de quê, gente? De medidas, tá? Então, gente, esse foi o edital para o cargo de Bombeiros do Amapá. Fique ligado aqui no canal que a gente vai estar colocando questões, a gente vai estar colocando orientações, galera, e vai dar tudo certo. Agora, joga pesado nessa parte de razão, proporção, regra de 3, na parte de conjuntos numéricos, na parte de porcentagem, PA e PG, claro, não é para deixar os outros tópicos de fora, mas dentro dessa parte de geometria tem que dar prioridade a algumas coisas, porque a parte de geometria, gente, ela é muito extensa, tá? Então, saber soma dos ângulos internos de um polígono, saber calcular o número de diagonais de um polígono, dentro da parte dos sólidos geométricos, saber calcular o volume de um paralelepípedo, o produto das 3 dimensões, saber calcular o volume de um cilindro, πr ao quadrado vezes h. Aí você sabe que um cilindro, a base é circular, é por isso que você tem que saber calcular a área do círculo, o comprimento da circunferência. Então, eles não colocam à toa. Um tópico vai puxando o outro. Por exemplo, se ele pedir para você calcular lá o volume de um cilindro, que é πr ao quadrado vezes h, tá? Ele pode chegar na hora da prova, dar lá a área da base e através da área você encontrar o raio. E aí, dentro de uma questão só, ele matou 2 tópicos, gente, na hora da prova. Beleza? Então, galera, ficamos por aqui, tá? Aqui o meu intuito foi, o edital saiu, eu já venho aqui e venho orientar vocês. Galera,
aí embaixo do nosso vídeo. Entra no nosso canal do Telegram, tá? Quando você for olhar o vídeo, tá aí as nossas redes sociais. Segue lá o Instagram do Exatas para Gabaritar, tá? Fica ligado nas dicas que a gente vai colocar para esse concurso dentro do nosso canal. E meus amores, chegou a sua vez. Jogue duro. Coloque Deus à frente, faça a sua parte, que vai dar tudo certo. Um beijão, estamos juntos. Vamos virar bombeiro do Amapá! Chupa FCC! Um beijão, valeu!